climáticas. A prefeitura passa a enfrentar o problema, passa a estudar e tentar encontrar situações, providências para mitigar essa questão que mexe com a nossa vida. Por isso a prefeitura criou uma secretaria especializada no assunto. Eu conversei com o secretário. Bom dia. Como é que está esse enfrentamento das mudanças climáticas em São Paulo? São Paulo tem um plano para isso? Tem sim, Sabino. Bom dia. Nós temos hoje um plano municipal de mudanças climáticas, o Plano Clima. Ele levou 18 meses para ser construído, por ele passou pelas mãos de 200 técnicos, entre técnicos contratados e técnicos da própria prefeitura, e foi aprovado pelo prefeito Ricardo Nunes em junho do ano passado. O senhor tem dito que a grande questão de mudança climática em São Paulo é a questão da água. É isso mesmo? É isso mesmo. Clima em São Paulo é água, falta de e excesso de. Nós vamos ter períodos, isso é inevitável, cada vez maiores extremos de falta d'água, períodos de estiagem e períodos de precipitações intensas, como aliás sofremos esse mesmo ano, agora recentemente. Nessa perspectiva, como é que está a questão dos mananciais de São Paulo? Porque ali, por exemplo, na Zona Sul, nós temos invasões de áreas que estão degradando as represas que abastecem de água a cidade de São Paulo. Pois é, nós temos uma região extremamente irrigada. São Paulo é um imenso banhado. E nós temos o comprometimento da região de mananciais. Só a região sul de São Paulo, Sabino, abastece na região metropolitana 9 milhões de pessoas. Nossa. Então não é uma questão apenas ecológica e ambiental, é uma questão estratégica de segurança da população. Então, qual o grande problema? Precisamos cuidar da região de mananciais. E, infelizmente, temos naquela região milhões de pessoas morando, atendendo a uma demanda habitacional, mas também sendo vítimas de um processo criminoso de especulação imobiliária naquela região. Nós retomamos, a partir da gestão do prefeito Ricardo Nunes, a Operação Integrada de Defesa das Águas, mobilizando a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, os órgãos ambientais do Estado e todos os órgãos de fiscalização da Prefeitura. A coordenação geral desta operação é nossa, da Secretaria de Mudanças Climáticas e da Polícia Militar. Nós fizemos, até o momento, 16 operações, 8 ano passado, 8 já neste ano. Secretário, um outro assunto importante é a questão, obviamente, da poluição do ar, né? E a gente lembra dos ônibus da cidade de São Paulo. Em muitos países do mundo, os ônibus já são elétricos, ou até a opção do transporte sobre trilhos, que ainda não é uma opção consistente na cidade de São Paulo. Como é que fica a questão dos ônibus? Como é que a prefeitura enfrenta isso também, já que sempre é tão difícil fazer enfrentamento desse setor de ônibus? Bom, a nossa secretaria assumiu o controle e a organização do Conselho, do Comitê de Gestor de Transformação da Frota da cidade de São Paulo. São 8 milhões de veículos emplacados na nossa cidade. Né? Desses 8 milhões, nós temos a maior frota concessionada de ônibus do mundo, 14.300 ônibus transitando 24 horas por dia na cidade de São Paulo. É óbvio que nós precisamos atacar de início a frota concessionada, permissionária e autorizada. Para a população tanto faz, o problema é ônibus na rua. O problema do ônibus é muito importante. Primeiro que é fundamental para a nossa população. Nós temos a população do Uruguai transitando do oeste para o leste todos os dias. Então nós precisamos atender a essa população. Não podemos ser levianos de alterar a tecnologia de uma hora para outra quando nós estamos em meio a uma mudança tecnológica. Nós temos um padrão de eletrificação importante que estamos acompanhando e pretendemos implementar. Temos uma meta até de mais de 2 mil ônibus elétricos implementados até 2024 na cidade de São Paulo. Nós precisamos entender que estamos no meio de uma movimentação, de uma transição tecnológica e temos que lidar com isso com muito cuidado, porque nós temos demandas de energia, temos questões relacionadas aos insumos desta frota, capacidade de entrega da nossa indústria dessas unidades, capacidade também de uso dos recursos nacionais, como o biocombustível, o biogás, nós produzimos que são metano, opções aos ônibus elétricos. São várias opções que também levam à redução das emissões na cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, Sabino, tão somente com a troca de ônibus anual,
nós obtemos já, nos últimos anos, uma redução de 14,3%, tão somente com a mudança tecnológica do próprio ônibus a diesel. O objetivo é qual? O objetivo é chegarmos a 50% de redução das emissões de gases de efeito estufa na cidade de São Paulo até 2030 e zerarmos o marcador em 2050. Esse é o objetivo estratégico do plano climático da cidade. Secretário, nós fomos às ruas conhecer a questão da poluição em São Paulo. O Parque do Ibirapuera deixa as pessoas encantadas por ser uma grande ilha verde no meio de tanto concreto. Como se fosse um oásis no meio da selva de pedra. Me sinto muito mais leve, a respiração é diferente, né? Eu sinto que o ar aqui ele é muito mais puro. Eu me sinto ótima, isso aqui é um refúgio, né? A gente respira, anda, reflete, é terapêutico e é saudável. Ar mais puro, temperatura mais amena e mais contato com o verde. O Ibira reúne tudo o que São Paulo deveria ter para se tornar um lugar menos nocivo para as pessoas. É o que aponta uma pesquisa conduzida pela brasileira Evelise Pereira Barbosa, que faz doutorado no Instituto Global de Saúde da Universidade Pompeu Fabra, na Espanha. Foram analisados os efeitos da poluição do ar, do calor excessivo e da falta de áreas verdes na saúde do paulistano. E o resultado é preocupante. A principal conclusão do estudo é que cerca de 11 mil mortes poderiam ser evitadas por ano se a cidade alcançasse esses cenários ótimos, né? De poluição do ar, de acesso a espaços verdes e de redução de temperatura. Segundo o estudo, isso significa que 17% do total anual dos óbitos por causas naturais poderiam ser evitados. O principal motivo é a poluição do ar, causada principalmente por uma frota de mais de 8 milhões de veículos. Nós fizemos um estudo há pouco tempo que estimou que 2 horas no trânsito da cidade equivale a fumar de 1 a 2 cigarros. Nessas partículas, você tem uma série de contaminantes, né? Então, entre metais pesados, hidrocarbonetos, que são substâncias que podem causar respostas alérgicas simples e também, no caso mais extremo, câncer. A gente usa em São Paulo carros praticamente todos os dias e, na verdade, tem uma preferência das pessoas de usar bicicleta para viagens curtas e médias. Se a gente consegue, junto dessa tendência, dar uma rede que estimule a pessoa a utilizar a bicicleta, eu acho que isso já geraria um câmbio importante, uma mudança importante na cidade. O Rodrigo já está fazendo a parte dele. Faz 3 anos que ele deixou o carro de lado para andar de bicicleta elétrica. Tenho certeza de que no momento em que isso baratear, o povo brasileiro vai querer usar, porque é um povo ligado à questão da natureza, ligado à questão ecológica, e o veículo elétrico propicia para você se deslocar, tendo a impressão de estar colaborando. E de fato colabora, né? Sem a emissão de CO2. Menos calor, mais verde e ar puro é o que São Paulo precisa e o que as próximas gerações desejam. Sempre que a gente decide ir para um lugar mais verde, você se sente mais, sei lá, um frescor, uma diferença de como é na cidade mesmo, né? Você tá aqui parado e aí você consegue sentir essa coisa mais gostosa, uma coisa mais pura. É muito bom, é uma sensação muito diferente. Secretário, como é que é o verde na cidade de São Paulo e como deveria ser? Isso é muito interessante, Sabino. Nós temos 48,2% da cidade de São Paulo coberta por árvores. Mas aí a questão é uma porcentagem maior do que o que a ONU estabelece, que é de 30%. Mas, secretário, mas a Zona Sul ali tem a distribuição é assimétrica, como a gente costuma dizer. Então, há diferenças de temperatura em função disso na cidade de São Paulo, que chega a 6 graus. 6 graus? Qual que é a área mais quente e mais fria? Geralmente, as áreas periféricas, zona leste de São Paulo, a zona central da cidade, são mais quentes, né? E nós temos, obviamente, a área sul, um pouco mais fria. Parelheiros, ou seja, à medida que você tem uma cobertura melhor, os bairros Jardins, por exemplo, já são muito mais frios do que os bairros lindeiros, né? Então, ou seja, o bairro do lado já é mais quente do que um bairro Jardim. Então, nós temos uma assimetria, uma diferença muito grande na cidade de São Paulo. E é isso que a gente precisa corrigir. Temos agora, neste ano, um novo plano municipal de arborização. Vai estabelecer um melhor regime
de plantio de árvores que sejam adequadas para a cidade e também facilitar a poda, que é uma outra questão muito importante. Nós temos um volume de queda de árvores, Sabino, enorme na cidade. Então, esse tipo de equilíbrio é o que se busca agora com um plano mais integrado para a cidade de São Paulo. Não é fácil. Nós temos uma cidade que nos últimos 400 anos cresceu de maneira pouco democrática, digamos assim, né? E a harmonização, ela é complexa. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, vamos tratar desse assunto aqui com atenção total. Tá, muito obrigado, Sabino. Parabéns pelo programa.